Francisco, vida na roça. A gente vê o campo, a vida que é nossa. Entre o pasto e o gado, a natureza é show. Plantações que crescem sob o brilho do sol. Oh, vida simples, vida de chão, com os animais e o coração. No YouTube a gente aprende e vê. A roça é nossa vida, o que há de melhor pra viver. Animais no campo, o piar do passarinho, a alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos ao canal Francisco Vida na Roça. Meus amigos, hoje eu vou gravar um vídeo totalmente diferente para vocês. Eu vou contar um relato para vocês que aconteceu comigo no ano de 2008, tá? Um relato muito forte, tá? Uma história, um relato sinistro que aconteceu comigo e eu resolvi contar para vocês. Já aconteceu comigo duas vezes, esse relato aconteceu comigo duas vezes já. E teve mais dois relatos que foi coisas boas. Esse relato que eu vou contar é um relato muito forte, tá? É um relato muito forte. Vai ter pessoa que não vai querer assistir não, porque é coisas ruins, tá? É coisas ruins, é coisa do mal. E vai ter pessoas aí que não vai querer ouvir esse tipo de coisa. Mas infelizmente eu resolvi contar para vocês, compartilhar para vocês ver o relato que aconteceu comigo. E não foi fácil não, meus amigos. Eu sofri demais, demais. É o seguinte, no ano de 2008, isso aconteceu comigo. Eu era uma pessoa que eu não acreditava muito em Deus, tá, meus amigos? Eu não acreditava muito em Deus. Eu chamava muito nome. Minha mãe sempre falava para mim, Francisco, larga de estar chamando esses nomes. Larga de estar chamando esses nomes porque esses nomes é muito perigoso. Meus amigos, eu chamava muito nome de miséria, tá? Não é nem para eu estar chamando, mas infelizmente eu tenho que contar a história para vocês como aconteceu verdadeiramente comigo. Tudo que eu ia fazer, se dava errado, eu já me afobava e chamava miséria. Essa miséria não dá certo, entendeu? Eu chamava sempre esse nome. E aí, minha mãe sempre falava para mim, Júnior, Francisco, larga de chamar esses nomes, Francisco. Porque esse nome é um nome muito forte. Esse nome aí é o nome do capeta. Se você ficar chamando esses nomes, um dia ele vai querer se encontrar com você. Então larga a mão de estar chamando esses nomes. E aí, meus amigos, eu não acreditava na minha mãe, entendeu? Eu era aquele tipo de pessoas assim, que não acreditava muito em Deus, entendeu? E chamava bastante nome. Bastante nome. Tudo que eu ia fazer que dava errado, eu já chamava aquele nome, miséria, toda a vida. Aí, isso eu era casado com a minha primeira esposa, entendeu? Isso eu era casado com a minha primeira esposa. Aí, quando foi uma noite, era mais ou menos, era de 1 para 2 da madrugada. A gente foi dormir às 8 horas da noite, né? Foi dormir às 8 horas da noite. Era eu e a minha ex-esposa chamada Neide e o filho dela chamado Francisco, que realmente eu criei, é filho meu também que eu criei, né? E meu filho mais velho chamado William. Isso foi numa sexta-feira. Meus amigos. Foi mês de setembro, foi numa sexta-feira de setembro de 2008. O dia certinho, eu não lembro o dia, a data, né, certinha do mês. Que dia foi a data certinha do mês. Eu sei que é um relato muito forte mesmo. Aí eram as 8 horas da noite, uma sexta-feira, a gente foi dormir, né? E aí, como eu falei pra vocês, sempre eu chamava esse nome de miséria. Toda vida que eu ia, ficava meio afobado, eu já chamava esse nome. Aí minha mãe sempre dizia, Francisco, para de chamar esse nome. Esse nome é muito forte. Não fica chamando esse nome, não.
Porque esse nome aí é nome do capeta. Toda vida que você chama, você tá chamando ele para se aproximar de você. Não chama esse nome, não chama sempre o nome de Deus. Porque esse nome é muito forte. E aí, meus amigos, eu continuei sempre chamando esse nome. Sempre eu chamava. Aí, quando foi nessa noite de sexta-feira, era mais ou menos de 1 para 2 horas da manhã, mais ou menos, da madrugada. Eu comecei a ver aquelas imagens, entendeu? Aquelas imagens bem horríveis, entendeu? Aquelas imagens bem horrível mesmo. Uma tocha de fogo bem grande, né? Uma tocha de fogo bem grande, o claridão na minha frente. Aí eu ia e me aproximava. Quando eu me aproximava dessa tocha de fogo, meus amigos, foi uma das piores coisas que eu já passei na minha vida. Quando eu me aproximava dessa tocha de fogo, começava a aparecer um bocado de cão. De um lado e do outro, tudo ao meu redor. Eles começavam a rodear eu ficava ao redor, eu ficava na beirada do fogo, né? Eu ficava na beirada do fogo e começava a ficar aquele monte de cão ao redor. Agora, meus amigos, era um bicho feio, viu? O cão é um trem muito horrível. É um trem muito horrível que eu não gosto nem de imaginar nisso. É que eu tenho que contar essa história para vocês. Aí, meus amigos, no que eu encostava perto da tocha de fogo, aquele fogo bem grande, aí aparecia o cão do lado. O cão do lado e mais outros diabos, mais ou menos assim, do tamanho de um menino de 4 a 5 anos. Nesse tamanho assim. E aí, ele era assim, com os dentes bem grandes, meus amigos, para fora, entendeu? Ele era com os dentes bem grandes para fora. Ele era tipo assim, no relato, assim, parecido no corpo de um gobira, de um chimpanzé. Os dentes estão bem grandes para fora, né? Bem grande mesmo, os dentes estão para fora. O olho bem grandão de fogo. E as unhas bem grandes. As unhas bem grandes assim, ó. Tipo aquela, maior do que os dedos da gente, aquelas unhas bem grandes mesmo. Aí na hora que eu encostava no fogo, aí ele ficava chamando eu assim pra vir, se aproximar dele. E eu tentando me afastar, né? Tentando me afastar. Tentando me afastar. Quanto mais eu tentava me afastar, mais ele ficava ao redor de mim. Começava a cercar ao redor de mim. Era mais ou menos uns 4 ou 5, mais ou menos. E ficava ao redor. Aí, meus amigos, eu comecei a ficar cada vez mais agitado, nervoso. E aí eles começaram a partir para cima de mim, se aproximar de mim. Era aquela quentura bem grande, meus amigos. Aquela quentura bem grande e forte mesmo. Aquela quentura tipo assim, me queimando. E aí eles começaram a se aproximar de mim. Na hora que começou a se aproximar mesmo de mim, eu comecei a dar soco. Entendeu? E aí, meus amigos, cada vez que eu dava um soco para pegar neles, a casa lá onde a gente morava, era uma casa sapriscada. Vocês aí, muita gente deve saber como que é, né? Era uma casa toda sapriscada, uma casa de bloco, mas era só sapriscada no cimento, só sapriscada. E aí, meus amigos, eu comecei a entrar em luta corporal com o capeta, meus amigos. E a luta foi feia, viu? Eu sofri demais, viu, meus amigos? Eu dava murra assim, ó. Eu dava murra assim na parede, que ficava todo ferido meus dedos. Saindo sangue. Sangue mesmo, sangue vivo, entendeu? Sangue vivo. Na hora que eu dava um murro assim na parede para pegar nele, era a mesma coisa que tá dando um bolo de ferro. Minha mão pegava na parede assim, que ficava rasgada, toda furada de pegar nas paredes, e não pegava nele de jeito nenhum. Não pegava nele. E aí, cada uma vez que eu largava assim o soco nele, ele largava as unhas assim em mim, era tipo que nem tivesse furando eu. Eu sentia aquela coisa ruim na pele, queimando minha pele, entendeu? E aí eu passava a mão assim na mão e a minha mão saindo sangue mesmo ao vivo, entendeu? Entendeu, meus amigos? Eu comecei no sonho, entendeu? Eu comecei no sonho, e aí desse sonho que eu comecei, eu me acordei, entendeu? Eu me acordei de verdade e fiquei, eu falei pra vocês, essa luta. Eu dava coisa assim, eu dava pesado assim, ó, pra pegar nas pernas dele. E quando eu dava a perna assim pra pegar no cão, que ele vinha de frente comigo, o outro já chegava por trás aqui e passava lá a unha meu. Quando passava a unha meu aqui do lado, era tipo que nem estivesse puxando as minhas pernas, furando as minhas pernas. Eu largava o braço de um lado, largava o braço do outro, dava soco na parede, nele, achando que ia pegar nele, pegava na parede. Tá, meus amigos? E aí, ele me chamava pra mim, venha,
venha pra cima de mim que eu quero lhe levar você comigo, entendeu? Ele me chamava, venha que eu quero levar você comigo. Se você for comigo, você vai ser bem feliz. Vamos, me acompanhe. E ele dava os braços assim pra mim, entendeu? Ele dava os braços assim pra mim, aquelas unhas velhas, feias, grandes, meus amigos, e aquela tocha de fogo. E eu com medo de encostar, entendeu? Eu com medo de encostar. E ele vinha pra cima de mim pra me pegar mesmo, meus amigos, entendeu? E aí eu afastava de corte. Quando eu afastava de corte, já tinha outro por trás de mim, tentando me pegar. Eu largava as mãos pra trás. E toda vez que eu largava as mãos, sempre só pegava na parede. Meus amigos, e essa luta foi demorando, e foi demorando, demorando, meus amigos. Meus amigos, é um fato verdadeiro, tá? Acredite quem quiser, mas isso que eu estou contando para vocês foi uma história, foi um fato verdadeiro que aconteceu comigo, entendeu? Depois eu vou contar o final para vocês, como terminou o final. Eu sei que foi uma noite de muito sofrimento, meus amigos. E aí, meus amigos, ele dizia, venha, se aproxime de mim que você vai ser feliz. Ele falava desse jeito. Agora, meus amigos, o trem é feio. O trem é feio. Ele era todo preto, 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 que você via só escuridão. A tocha de fogo desse tamanho no olho dele, nos dois olhos. A tocha bem grandão, nos dentes bem grandes para fora, meus amigos. E as unhas bem grandes assim, ó. Grande mesmo. Ele fazia assim, né, ó. Era que nem estivesse pegando as minhas carnes, puxando assim o sangue saindo. Aí, meus amigos, eu me aproximava. Quando eu me aproximava bem mais perto dele, eu já estava bem cansado, cansado de lutar mais ele, de dar soco, dar soco, dar soco. E não pegava nele de jeito nenhum, meus amigos. Aí ele disse assim, encoste mais para perto que você vai ver, você vai ser feliz. Meus amigos, quando eu encostava bem pertinho assim, que eu passava um pouco da tocha bem grande de fogo que estava assim, a tocha bem grande de fogo do lado, que eu chegava assim numa parte assim aberta, tipo que nem fosse uma porta. Era tipo que nem fosse uma porta bem larga. Meus amigos, na hora que eu encostava assim, que eu olhava assim, na brecha assim, na beirada da porta, meus amigos, foi a pior decepção que eu já passei na minha vida. Gente, era assim um buraco assim, ó, bem fundo. Era tipo assim um buraco bem fundo que você não via fim. Naquele buraco, quando você olhava assim, quando cansava a vista, era só buraco assim, bem fundo, aquela coisa que nem fosse tipo uma barragem d'água bem funda, tudo acesa de fogo, aquelas tochas de fogo bem grandes subindo, meus amigos. Meus amigos, e era tipo assim, que nem fosse uma festa de... tipo assim, tocando aquelas festas, aquelas músicas horrorosas, meus amigos, tá? Aquelas músicas bem horrorosas e muita gente, meus amigos, muita gente, tudo dançando, entendeu? Tudo dançando naquele monte de gente, tudo preto, dançando ali no meio daquele fogo, aquela tocha de fogo, para um lado e para outro, subindo naquele fogo, uma hora baixava, uma hora subia aquele fogo, e era todo mundo dançando, uma hora era brigando, entendeu? Aquele monte de gente, uma hora tava dançando, uma hora tava brigando, aquela coisa mais horrorosa do mundo, meus amigos. Gente, eu passei um sofrimento muito grande na minha vida, meus amigos, e ele puxando o braço, ele dando a mão para mim descer, desça que você vai ser feliz. E ele sempre puxava a mão e eu com medo, eu pegando assim, empurrando a mão na parede. E ele me puxando minha mão. Venha que você vai ser feliz. Sempre puxando minha mão assim. Mas não chegava a encostar a mão nele não, né? Eu sempre tentava dar soco nele, ele me puxando para dentro, dizendo que eu ia ser feliz. Me puxando, me puxando. E a porta era uma porta mais ou menos assim, tipo de uma porta de uma casa mesmo, entendeu? Mas para dentro assim, quando você olhava, era ele via a imagem, via o cão na frente, entendeu? A imagem do cão na frente. Eu falei para vocês, com um olho bem grande, a tocha de fogo bem grande nos olhos dele, os dentes bem grandão para fora, entendeu? E ele era tipo assim, que nem fosse tipo assim, era todo cabeludo, entendeu? Aqueles montão de cabelo bem grande, e ele preto, preto, entendeu? Tipo assim, no formato de um chimpanzé, aquela coisa mais horrível que eu já vi na minha vida, nunca vi daquele jeito. E aí, meus amigos, ele tentava me puxar e eu cansado já, cansado, puxava o fogo, eu sem conseguir mais de jeito nenhum. Já estava já me vencendo, entendeu? Já estava já respirando bem pouquinho, já cansado demais. E eu dava soco na parede e dava chute na parede. Meus amigos, aí eu sei que quando eu vi que ele já estava me vencendo mesmo, que ele já estava me puxando para dentro, já da dentro do inferno, que ele era o inferno, né? Horroroso, muita gente dançando, aquela coisa horrorosa, todo mundo dançando. E aquela tocha de fogo, uma hora o pessoal tava brigando.
era uma coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Não quero nunca na minha vida mais passar por aquilo. Meus amigos, aí eu lembrei que minha avó sempre falava para mim, Francisco, sempre que acontecer alguma coisa com você, você for em alguma coisa, você for fazer alguma viagem para algum canto, você vê alguma coisa na sua frente, você sempre lembra essa palavra. Quem Deus Pai Todo-Poderoso, quem é que pode mais do que Deus? Minha avó sempre falava para mim que quando eu fosse assim para algum lugar, fosse numa encruzilhada, tivesse uma encruzilhada, ou que eu visse que estava alguma coisa aproximando de mim, eu sempre falasse essa palavra. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, quem é que pode mais do que Deus? Aí, meus amigos, eu fui e falei, meus amigos. Entendeu? Eu lembrei da palavra que minha avó dizia para mim, né? Minha avó, antes dela morrer, ela sempre falava essa história para mim, essa palavra para mim. E aí, meus amigos, veio na minha mente, eu fui e falei. Falei na mesma hora. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, me ajuda, Jesus. Quem é que pode mais do que Deus? Na hora que eu falei assim, meus amigos, que eu falei desse jeito, aí começou, né? Começou a tocha de fogo, tipo assim, que novela acesa, aquela tocha de fogo bem amarelinha, 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 entendeu? No canto da parede assim. Aí começou a clarear, clarear, clarear. Aí começou aquele claridão, 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 clareando, e eu vi que o fogo foi se afastando de mim, né? O fogo foi se afastando bem diante, bem para distante de mim mesmo. E aí, na hora que começou a clarear mesmo de verdade, aí apresentou a imagem de Jesus, nesse claridão bem claro. Apresentou a imagem de Jesus, aí falou assim, bem assim para mim, chega, filho meu, chega para cima de mim que eu vou te salvar, entendeu? Falou desse jeito assim para mim, Jesus apresentou. Gente, eu chego a me arrepiar, gente, ó, fico todo arrepiado. Gente, eu me lembro direitinho, gente, como que aconteceu, meus amigos. Aí eu sei que começou, né, Jesus começou, aquela imagem de Jesus, aquela imagem bem linda de Jesus, no claro, assim, começou a clarear bem grande, eu vi aquela imagem bem grande de Jesus, e chamando com a mão para mim assim, chamando para mim com as duas mãos, vem aqui, filho de Deus, que eu vou te salvar. Aí ele foi, a hora que eu fui para pegar a mão de Jesus assim, que eu fui para encostar mesmo para pegar a mão de Jesus assim, clareou de verdade, viu aquele clarão bem bonito, né? E eu cansado, aí minha esposa se acordou, né? Minha esposa se acordou, aí levantou da cama e foi para cima. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo, Francisco? O que é que aconteceu? Aí eu fui falei para ela, tava lutando com o cão. Eu tava lutando com o cão que quase me levou pro inferno, tava já vencendo. Tava já me vencendo, eu lutei mais ele, mas a sorte foi que Deus chegou e me salvou. Entendeu? Aí ela foi, chega pra cá, moça, que história é essa? Eu tô até sonhando. Aí ela foi, meus amigos, aí eu fui, não, sonhando não, tô falando a verdade mesmo aqui. Aí eu fui, na hora que ela pegou na minha mão, que ela pegou, gente, minhas mãos estavam todas cheias de sangue, meus amigos. As mãos todas cheias de sangue, ainda hoje tem marca ainda, ó, faz muito tempo, foi em 2008. Mas ralou minhas mãos todinhas, gente, aqui não dá pra vocês verem direito, gente, ó. Aqui, ó, ainda tem, ó. Isso aqui vai dar pra vocês verem, ó. Até hoje tem a marca, meus amigos, entendeu? Nas minhas mãos. Aí ela foi, passou a mão, passou a mão com as mãos todas cheias de sangue. Os dedos, os pés, tudo machucado, os pés tudinho. Teve um dedo meu que desmitiu, meus amigos, deu chutar a parede. Entendeu, meus amigos? Aí ela foi e me puxou assim. E viu que era verdade mesmo e começou a ficar assustada também. E aí ela acendeu as luzes, né? Ela acendeu a luz. Na hora que ela foi lá, que ela acendeu a luz, que eu fiquei todo ali apavorado, cansado, meus amigos. Aquele já sem ar, entendeu? Já sem fôlego. E eu cansado, é aquela coisa ruim, meus amigos. Eu sofri, meus amigos, viu? Eu sofri. Mas só foi eu falar, que eu falei pra vocês, eu falar, quem Deus Pai Todo-Poderoso, me acuda, Jesus, quem é que há mais de quem tem poder mais do que Deus? Aí foi que Jesus apresentou e Jesus me livrou, entendeu? Aí pronto, meus amigos, aí eu sei que eu comecei daí pra cá, meus amigos, eu comecei a rezar, entendeu? Eu comecei a rezar. Gente, eu falei para Deus, Deus, nunca mais, Jesus, eu vou falar essas palavras. Vou ficar falando sempre essas palavras. No dia que acontecer alguma coisa, eu vou ter mais paciência para evitar de acontecer isso de novo. E me ajuda, Jesus. Me tira desse sufoco, me tira desse sofrimento, que eu não quero mais passar por isso, Senhor. E aí, meus amigos, eu comecei a acreditar em Deus de verdade, entendeu? Eu comecei a andar com ter, sempre quando eu ia sempre com um colar do Divino Pai Eterno aqui no pescoço, sempre eu andava com ele no bolso e comecei a sempre rezar. Gente, eu passei mais ou menos uns 10 dias, meus amigos, entendeu? 10 dias. Toda vida que eu ia andar, que eu via uma sombra, que eu olhava do lado, eu estava sempre vendo ele na minha frente. Ele me atinhou demais, o cão, viu?
E eu olhava, toda vez que eu ia no canto, eu olhava, quando eu via a sombra que eu olhava, eu via ele, a imagem dele. E eu sempre rezando, todo dia rezando, todo dia, quando eu dormia eu rezava, entendeu? Todos os dias pedia a Deus para me proteger, eu peguei esse texto, entendeu, meus amigos? Que eu andava com ele, todo dia quando eu dormia eu botava lá, no local onde eu dormia debaixo da cama, meus amigos, foi desaparecendo. Graças a Deus, meus amigos, né? Desapareceu, né? Desapareceu. E aí não voltou mais, graças a Deus. Mas vou falar uma coisa para vocês. Vocês que muitas pessoas assim, às vezes que não... Tem muitas pessoas às vezes que não acreditam em Deus. Gente, acredita em Deus, gente. Acredita em Deus, que Deus existe, Deus é poderoso, Deus é milagroso. E quem tem fé em Deus pode ter certeza que a pessoa vence toda batalha, meus amigos. Porque eu sofri, tá? Mas o cão andou me vencendo. Se eu não tivesse chamado por Deus, talvez ele tivesse levado a minha alma embora, né? E eu tinha ficado só o corpo, mas ele quase me venceu. Mas Deus é poderoso, Deus me livrou, né? E minha esposa tá aí para contar a história. A primeira esposa que eu tive, né? Que vivia comigo e meus filhos. E aí eu sei que foi sofrimento, eu passei foi tempo triste mesmo, sofrendo, doente, eu não tinha animação, alegria, sempre vendo essas imagens, entendeu, gente? E depois que eu se peguei com Deus de verdade, meus amigos, entendeu? Começou a desaparecer essas coisas da minha vida. Aí quando foi já um tempo depois, eu vou contar para vocês outra história que aconteceu comigo. Essa foi que foi mais complicada ainda, outra vez. Mas ele me atiou muitas vezes tentando me levar, entendeu, meus amigos? Tentando me levar embora. Mas eu acreditei em Jesus e comecei a se pegar com Deus e fui vencendo. Mais na frente eu vou contar outra história para vocês. História não, fato verdadeiro que aconteceu comigo. Foi 4 fatos que aconteceu comigo. Eu vou contar para vocês cada fato. Eu vou contar esses outros 3 fatos que aconteceu comigo. Já agora de 2000 e já foi agora no ano de 2003, no ano de 2023 para cá que aconteceu. Tá anotado no caderno ali 2 vezes que aconteceu comigo, Jesus veio conversar comigo, gente. Eu sei que vocês não acreditam, né? Eu vou contar para vocês não acreditam, mas eu tenho prova do que aconteceu comigo, gente. Eu já passei por muitos relatos na minha vida, meus amigos, tá? Eu já sofri demais na minha vida. Eu tô vivo hoje por um milagre de Deus e porque Deus é poderoso e eu comecei a acreditar em Jesus, entendeu? Daí para cá nunca mais eu desacreditei de Deus, sempre orando, pedindo a Deus para Deus proteger eu e minha família. E as coisas foram se afastando, mas eu já passei por muitas coisas ruins na vida, tá, meus amigos? Eu já sofri vários acidentes, meus amigos, e Deus me livrando, entendeu? E esse que aconteceu comigo das vezes que Jesus veio falar comigo, minha esposa notou a data lá no dia que aconteceu, deve estar anotado até hoje no caderno que ela notou. Ela viu, minha esposa chegou na hora que ela acordou que viu ela e meus 2 filhos, entendeu? Eu vou contar para vocês a história, o que aconteceu comigo, o relato, tá, meus amigos? Daí para cá eu comecei a acreditar cada vez mais em Deus e rezar todos os dias e saber que Deus é poderoso, porque o fato foi complicado, tá, meus amigos? Mas foi, uma vez que Jesus veio falar comigo, foi só alegria. Foi só alegria. Jesus revelou muitas coisas na minha vida, tá? Jesus revelou muitas coisas na minha vida, coisas boas na minha vida, e graças a Deus cada dia mais está acontecendo. O que Jesus falou para mim, está acontecendo, a gente está vendo acontecer as coisas como Jesus falou para mim, e eu acredito. Muitas pessoas vão dizer, não, tu é um mentiroso, tu é um pecador. Já viu Jesus vir falar com um pecador? Meus amigos, acredite quem quiser. Mas eu tenho prova do que aconteceu comigo, tá? Eu vou contar para vocês mais na frente essa história, esse relato que aconteceu comigo aqui nessa casa que a gente está morando hoje. O canto, onde aconteceu, era 3 horas da manhã quando aconteceu isso, tá, meus amigos? Primeiro quem viu foi meu filho de 5 anos. Ele sempre via, dizia que tinha uma imagem na parede, que estava vendo Jesus na frente, nós não acreditava nele. E aí nós sempre dizíamos, você está mentindo, menino, Jesus não apresenta para ninguém não. E nós não acreditávamos. Isso aconteceu várias vezes, eu me ia dizendo, mamãe, ali Jesus, nós não acreditávamos, né? Sempre ela apontava ali, mamãe, Jesus na parede. E nós não acreditávamos, né? E aí, quando foi depois de uma semana, isso aconteceu comigo, Jesus veio falar comigo e revelou muitas coisas na minha vida, tá? Revelou muitas coisas para mim, minha esposa ouviu tudo, tá? Eles choraram igual criança, porque eu vou deixar para contar para vocês outro vídeo, tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos gostem. Espero que vocês acreditem, porque não é mentira. Eu tenho prova do que eu estou falando, né? Viram o que aconteceu comigo. Até hoje eu tenho marca da luta que eu lutei com o capeta. E Deus abençoe cada um de vocês. Fica todos com Deus. Se inscreva no canal, quem não for inscrito no canal. Deixa o like, comenta, compartilha. E assista o vídeo até o fim, meus amigos, que vocês vão gostar, tá, meus amigos?
Fica todos com Deus, um abraço e Deus abençoe cada um de vocês. E fui, meus amigos.